Você, engenheiro, sabe exatamente qual que é a diferença entre o método de tensão admissível de projeto e projeto de estado limite? Então é sobre isso que a gente vai estar falando nesse vídeo. Bom, o método da tensão admissível de projeto, que ainda é um método utilizado, tá, por muitos engenheiros e em diversas áreas da engenharia, né, é um método relativamente simples de ser aplicado, tá, onde ele visa, no final das contas, a gente conseguir reduzir a resistência do material ao qual ele realmente pode suportar. Tá? Por que fazer essa redução? Tá? Para justamente tentar prever ali erros de fabricação ou de montagem desse material que está sendo utilizado, né? E também prever com relação às cargas que vão estar atuando nessa estrutura, tá? Como vibrações, impactos e cargas acidentais que às vezes podem não ser consideradas no projeto e pode ser que elas ocorram. Além disso, a deterioração do material ao longo do tempo, tá? E também materiais que têm uma certa variabilidade em sua propriedade mecânica, essa redução também ela acaba sendo importante. Tá, e qual que é de maneira geral, como se faz essa verificação da tensão admissível? Como eu falei, ela é relativamente simples, onde a tensão admissível, né, de maneira geral, ela é dada pela tensão de ruptura do material, onde a tensão de ruptura é fornecida através de ensaios laboratoriais para a gente conseguir é, pegar esses dados, né, o quanto esse material ele consegue resistir, e você pega e divide essa tensão de ruptura, né, ou essa força essa resistência do material, né, essa resistência última, e divide essa tensão por um fator de segurança, tá? Onde esse fator de segurança ele é justamente um fator que tenta prever todas essas questões com relação principalmente a erros de fabricação do material, que acabam reduzindo a resistência dele, e também ações a mais, tá? de cargas, tá? Que podem acontecer. Bom, então como eu falei, esses valores, tá, de FS, que seria o fator de segurança, eles tendem a variar de acordo com o tipo de estrutura que está sendo utilizado e qual que é a pretensão, né, de uso dessa estrutura. Então aqui tem alguns exemplos, tá? Só de maneira geral, claro que cada um desses exemplos aqui tem as suas respectivas normas, tá? Que trazem exatamente o coeficiente a ser utilizado, mas aqui seria de maneira geral para a gente conseguir entender. Então, por exemplo, para projetos de aeronaves e veículos espaciais, esse fator de segurança gira em torno de 1, ou seja, é um fator baixo, né? Onde qual que é o principal motivo de se utilizar um fator de segurança igual a 1? É claro que nesse caso você vai ter que ter um controle de qualidade rigoroso para se conseguir chegar nesse fator de segurança igual a 1. E um outro motivo também poderia citarmos aqui, que seria, né, ter o menor peso possível, né, de material para essa aeronave ou para esse veículo espacial. Tá? Além disso, claro, tem uma redução de custo. Tá? Então, claro, quanto menor esse fator de segurança, né, o maior tem que ser essa qualidade, né, do material, maior tem que ser essa precisão em prever o que vai estar atuando nessa estrutura ou nesse equipamento. Depois a gente tem, por exemplo, usinas nucleares, onde o fator de segurança gira em torno de 3. Ou seja, aqui você consegue perceber que há uma incerteza muito maior do que no caso anterior, onde você pode ter uma variabilidade muito maior na qualidade do material, tá? Principalmente se é um material fabricado em loco, como um concreto armado, por exemplo, e também incertezas do que tange as ações que vão estar atuando nessa estrutura. Tá? Além disso, claro, do grau de risco da estrutura. Então é por isso que um fator de segurança, né, de uma usina nuclear ela é muito maior. Além disso, um terceiro exemplo seria uma estabilização de taludes aí, né? Normalmente a gente trabalha em torno de 1,5. Então também esse 50%, né, de redução da tensão de ruptura, né, a tensão de resistência final, para a gente conseguir chegar na tensão admissível, também seria para, né, a gente poder compensar essas incertezas
né, o que tange ao material que será utilizado na estabilização de taludes e também as ações que poderão ocorrer ali que não foram previstas em projetos. Bom, e o segundo caso, né, a segunda maneira de fazer essas verificações seria o projeto de estado limite, que é uma maneira que é o que normalmente as normas, né, de estrutura, né, estrutura em concreto, por exemplo, né, a estrutura metálica, elas trazem pelo projeto de estado limite, tá? Onde qual que é a principal diferença do modelo de tensão admissível pelo projeto de estado limite? É que na de tensão admissível vocês perceberam que é aplicado um coeficiente de segurança de maneira geral, tá? Você pega a tensão de ruptura desse material e divide ali por um fator de segurança, onde esse fator de segurança, esse único fator de segurança, você já está colocando ali as incertezas de redução de qualidade da resistência do material, de fabricação, né, a deterioração dele ao longo do tempo, e também você já está colocando dentro desse mesmo fator de segurança a questão do aumento que pode ter, né, dos carregamentos aplicados a essa estrutura. Então é um único fator de segurança utilizado. Já no projeto de estado limite, isso é feito de maneira diferente, porque é feita a separação do material com o carregamento. Então, para o material, né, é feita uma minoração da resistência dele, então tem um coeficiente de minoração dessa resistência específica para cada material, e para a carga aplicada é feita uma majoração dessa carga e é específica também para cada tipo de carga. Então você tem uma análise mais detalhada de certa forma. Ou seja, você precisa, obviamente, de estudos para que isso seja feito. Então, o projeto de estado limite é um modelo de verificação, né, em que precisa-se ter ali estudos sobre cada tipo de material, cada tipo de ação, para que seja feita um coeficiente para cada uma desses casos. Tá? Então, é utilizado normalmente o modelo estatístico e teoria da probabilidade para se chegar nesses coeficientes, onde para a gente, projetista, já é fornecido esses coeficientes por norma. Tá? Além disso, assim como no modelo anterior, ele tenta também, né, só que de uma maneira agora mais refinada, né, tentar ali prever essas incertezas com relação ao material e à carga. Só que a grande diferença é que ele separa essa análise. Não é um único coeficiente igual o da tensão admissível, o fator de segurança. Bom, então a gente tem fatores de carga e fatores de resistência para esse projeto de estado limite. Tá? Onde os fatores de carga eles vão entrar, obviamente, no carregamento que vai estar atuando a tua estrutura. E normalmente esses carregamentos eles são divididos por norma também. Então eu trouxe aqui de maneira geral, porque cada norma trata de uma maneira diferente, com coeficientes, com valores diferentes. Mas de maneira geral, a gente consegue dividir esses carregamentos em, por exemplo, carga permanente, né, que seria a carga que vai estar atuando ali praticamente 100% do tempo na estrutura, o peso próprio da estrutura, tá? Além disso, das cargas variáveis, que a gente poderia citar aqui a carga acidental, carga de vento, terremoto e neve. Tá? Então essas seriam as principais cargas que atuam numa estrutura. Tá? Além disso, né, a norma ela fornece, tá? Dependendo, né, depende qual é a estrutura que estamos trabalhando. Então, por exemplo, se a gente entrar na norma de concreto armado, né, estruturas em concreto, a 6118, a gente vai ver que lá é fornecido os coeficientes para a majoração das ações. E se a gente entrar na norma em estruturas mistas de aço concreto, que é a 8800, a gente vai perceber que os coeficientes são fornecidos lá para esse tipo de estrutura também. Então aqui eu trouxe de maneira genérica, onde a carga de projeto de uma determinada estrutura vai ser o quê? Né? Um coeficiente que aqui eu coloquei um valor genérico, 1.2 vezes o carregamento A, mais 1.6 vezes o carregamento C, o carregamento B, mais 0.5 vezes o carregamento C. Onde, por exemplo, o carregamento A seria o peso próprio da estrutura, o B seria a carga variável aqui
de vento, por exemplo, né? E o C poderia ser a carga variável aqui, a sobrecarga, né? Então as normas elas trazem diversas combinações, onde você vai combinar esses valores aqui e você vai chegar na pior situação possível para o carregamento, para a carga de projeto. E depois a gente tem os fatores de resistência, que são aplicados nos materiais utilizados. Então, por exemplo, para o aço CA50 é chamado de gama do aço, que normalmente, né, na 6118, que é a norma de concreto, a gente utiliza 1.15, ou seja, é a tensão de ruptura do aço, desse CA50, dividido por 1.15. Então você minora essa resistência. Percebam que para um concreto, por exemplo, um C25, né, aqui eu só trouxe como exemplo, esse gama de minoração da resistência é 1.4, ou seja, 40%. Tá? Percebam que há uma diferença justamente nesses coeficientes. Tá? Enquanto no método da tensão admissível a gente tem um coeficiente geral, né? Aqui a gente tem coeficientes para cada tipo de material e para cada tipo de ação. E isso faz com que a análise, de certa forma, seja mais refinada. Por quê? Porque o aço, por exemplo, ele tem um controle de qualidade muito maior na sua fabricação do que o concreto, que muitas vezes é até virado em obra. Ou seja, por isso que a minoração aqui da resistência do concreto ela é muito maior do que a minoração do aço. Tá? Onde no final, né, no projeto de estado limite, o que a gente tem que atender é o quê? Que a carga, né, ou a tensão admissível, ela tem que ser maior do que a carga de projeto, tá? Onde a carga admissível vai levar em conta justamente essa minoração que o material está sofrendo, tá? E a carga de projeto vai levar justamente essas combinações de ações que o projeto vai estar de acordo com as ações que estão atuando na estrutura. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode estar deixando aí nos comentários aí embaixo.